Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde hoje irei falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre o capítulo mais recente de Boruto Naruto Next Generations, o capítulo de número 46. Mas relembrando, já exaltando no início do vídeo, informações dos anteriores que eu acho importante exaltar aqui no vídeo, eu vou falar através da minha opinião para que o vídeo fique mais claro em volta desse capítulo. Mas então, Haru, o que teve de tão empolgante, assim, impactante, que você já tá todo animado sobre Boruto? Eu diria que a obra tá num momento muito bom, o anime e o mangá. O anime tá começando a seguir uma fidelidade muito boa e o mangá tá se superando cada vez mais, porque é Kawaki, é clone do Jiraiya, é a organização Kara, então, sério, tá fantástico. Pra todo caso, eu diria que esse capítulo eu vou exaltar praticamente tudo que eu achei, mas vai ser centrado em 3 pontos até. Por conta do quê? Eu vou falar do descontrole do Shikamaru, eu acho que é alvo de críticas, me desculpa, dá pra entender a primeira atitude no capítulo anterior, mas novamente a mesma atitude é alvo de críticas, porque ele tá numa posição que ele não pode se dar o luxo de ficar descontrolado e deixar as emoções cederem, ainda mais esse personagem, ele é o conselheiro do Hokage, então eu acho que foi um exagero e essa cena poderia ter sido mudada para outras, você vai entender isso ao longo do vídeo. Para todo caso, eu diria que foi apenas um ponto, pode passar despercebido, não é tão importante, porque o ponto que a gente vai falar agora é até mais relevante, que é sobre o Amado, o grande cientista da Kara, enquanto que esse personagem, ele é fantástico, eu diria. Conheço pouco, mas já considero muito. Ele tem meio que uma carisma através das suas falas, atitudes, personalidade, a forma como ele jogou as cartas para Konoha e tipo... Você aceita ou aquele garotinho ali vai ter a cabeça quebrada? E é tipo isso, tudo bem que depois eles falaram, e daí você vai ser morto, meu querido. Mas eles ainda iam perder um Genin que provavelmente vai virar um grande conselheiro com o tempo, e eles perderiam ainda a fonte de informações para deter o clã Otsutsuki e a organização Kara. Então Konoha iria perder muito mais. E o Amado conseguiu manipulá-los facilmente e tá entregando as cartas desde que eles cumpram as exigências que ele quer. Então a gente já viu que quem tá saindo de verdade realmente vencedor nessa competição aí, digamos que nessa grande reunião, conversa, é o grande cientista. E para todo caso, o outro ponto também que eu vou exaltar aqui é as informações do clã Otsutsuki que o grande cientista está fornecendo, que foi muito bombástico, porque finalmente temos a verdade da marca Kara. Obviamente deve ter ainda mais alguns mistérios que vai ser revelado, mas digamos que o grande plot dela finalmente está sendo revelado, foi mostrado nesse capítulo, que é basicamente um backup do clã Otsutsuki. E isso foi muito interessante, porque nosso querido Boruto tem um prazo de validade para sobreviver, e se ele não conseguir encontrar uma cura, tchau tchau Boruto e Kawaki, e quem está com o selo do Otsutsuki, da marca Karma. Mas para todo caso, você vai entender tudo isso com calma no vídeo, onde eu vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, e muito mais em torno do capítulo. Então vamos logo falar sobre Boruto Naruto Next Generations e seu capítulo mais recente, mais conhecido como A Verdade sobre a Marca Karma. Eu diria que começando os pontos principais em torno do mangá que eu queria exaltar, que eu já havia apresentado para vocês, vamos ao primeiro. A decepção que eu tive com o Shikamaru como conselheiro do Hokage por conta da maneira com que ele se portou diante do Amado. Querendo ou não, o Amado, ele já tava, digamos que com todo o privilégio, ele já tava negociando, ele poderia fazer o que ele quisesse praticamente ali, desde que ele tivesse o Shikamaru em mãos. E a gente vê que isso fez o Shikamaru ficar muito surtado. Então, em modos, é compreensível até a maneira com que o Shikamaru se posicionou, porque a gente sabe que por mais que ele seja um personagem mais calculista e frio nas decisões, a gente vê que é comum você ter um descontrole. Então é legal a forma com que abordaram, que até mesmo o Shikamaru, mesmo sendo conselheiro do Hokage, sabendo a posição que ele tem, fica descontrolado. Só que como isso é compreensível, ainda mais no capítulo anterior, é alvo de críticas quando ocorre mais de uma vez. Porque basicamente o Amado dava uma risada. O Amado falava: Shikamaru, qual é a sua cor favorita? Ah, é vermelho? A minha é azul? Era motivo pro Shikamaru pegar quase o cara, digamos que pela gola, pela blusa, e ameaçar que ia matar ele, ou praticamente isso. Então, era uma maneira de dar raiva, por conta de que o Shikamaru sabia o que ele poderia e o que ele não poderia, só que mesmo assim ele forçava a barra, tipo, segurando o Amado, que era algo que não era necessário. Se ele só falasse uma frase, digamos que fria, como a gente pode tentar tirar informações à força, ou algo parecido, digamos que qualquer coisa, menos pegar, digamos que pela gola, pela mão como ele se portou, era compreensível e ficaria legal. Mas a maneira como ele se portou descontrolado é algo triste e decepcionante em volta desse personagem por conta da personalidade que ele já apresenta, e ainda mais quando a gente vê que o próprio Naruto fala: você não é assim, Shikamaru, se acalme. E foram 2 vezes, em 2 capítulos que o Naruto teve que falar isso. Tudo bem, você acha normal? É normal, compreensível no capítulo anterior, em volta de Shikadai. Mas de volta no mesmo capítulo, tudo bem que não teve, né, digamos que uma passagem de meses, foi uma passagem de segundos lá. Só que mesmo assim é irritante
bastante por conta de que a conversa já está se encaminhando e por conta da risada do Amado, que meio que estragou o clima, que não era tão necessário, o Shikamaru já ficou todo revoltadinho. Então eu considero um problema, porque ele é o conselheiro do Hokage. Ele sabia a posição que ele estava ali para negociar, para extrair informações, para ter soluções e não para ficar todo revoltadinho como um pai preocupado. Então eu acho que é legal para abordar o sentimento, o descontrole emocional de Shikamaru, mas para esse personagem não foi legal, não foi ideal, por conta de que ele é um personagem que a gente já conhece tanto tempo na obra de Naruto. Tudo bem, ele teve momentos que ele deixou, digamos que a emoção sair à flor da pele, mas ele já se controlava. E eu não estou criticando que foi um problema ele ter segurado o Amado perante a preocupação com o Shikarai no capítulo anterior, por exemplo. Não tem problema nenhum, mas ter acontecido o mesmo erro 2 vezes, eu acho que é algo que não era bom para esse personagem. Por conta de que eu acho que ter colocado uma cena em volta do Sasuke seria muito melhor do que em volta dele. Pensa, por exemplo, o Sasuke poderia ameaçar com Genjutsu ou algo parecido, só se o Amado falou que Genjutsu não iria funcionar ou algo do tipo. Eu não me recordo, porque ele foi bem precavido quando ele deu as informações sobre o interrogatório, então ele pode ter falado isso no capítulo anterior. Mas para todo caso, digamos que uma fala do Sasuke, digamos em revolta, em fúria, por ver o estado de Boruto e a maneira de como o Amado se portou, eu acho que seria melhor, porque o Sasuke ainda é um personagem que é frio, né? Digamos que seria algo que ele se exaltaria, só que eu não veria tanto problema. Já no caso do Shikamaru, eu acho que estragaram um pouco da personalidade do personagem pela atitude dele. Eu acho que um erro é compreensível, mas 2 vezes o mesmo erro, eu acho que daí você já pode começar a ter aqueles comentários, tipo... O Shikamaru não segura a emoção quando se trata da família dele. O Shikamaru não sabe se portar como o pai dele se portava. Então, ver esse tipo de cena é revoltante. Como eu disse, é compreensível para abordar um aspecto legal em torno do personagem, mas é decepcionante também, ao mesmo tempo, por vir desse personagem 2 erros seguidos. Mas, para todo caso, acredito que aqui está a minha opinião. Se fosse para mudá-la, eu teria colocado uma cena do Sasuke em volta de Sharingan ou algo parecido, ou até mesmo o Shikamaru só dialogando, falando. Não precisava ter mudado, poderia ter mantido o Shikamaru, mas não ele se exaltando, e sim através de falas, ou algo parecido, uma estratégia. Digamos que daí ia do autor, o que o Shikamaru poderia ter feito no lugar, ao invés de segurar o Amado e se mostrar descontrolado. Ele poderia manter, digamos que uma posição, uma personalidade fria como ele mantém, e falava algo que iria meio que assustar, mas nem tanto, porque o Amado estava com privilégio ali, e daí continuava. O Amado falava, eu pedi asilo, eu sou um cidadão de Konoha agora, isso é maneira de se portar. Eu acho que seria interessante, só teria mudado, seria através de diálogos, um direto, farpas um para o outro. Isso é minha opinião, porque para o caso do Shikamaru eu acharia melhor. Mas para todo caso, é o primeiro ponto que eu queria exaltar aqui, que eu considero que estragaram um pouco da personalidade do personagem do Shikamaru, mas compreendo o momento que o personagem estava passando, e acho justo ressaltar isso. Agora vamos para o segundo ponto, vamos falar do gênio Amado. Indo para o segundo ponto, vamos para a parte onde eu elogio o nosso querido Amado Sensei, o grande cientista Amado, por conta de que a lábia dele foi sensacional. Ele deu as cartas, sequestrou um Genin, ele foi fornecendo, digamos, conhecimento sobre a marca Karma, o clã Otsutsuki pouco a pouco, e assim ele fala, antes de eu responder essa grande pergunta, meu caro Sasuke, eu quero sua resposta, Hokage. Não fuja do assunto, eu já pesquisei e sei que você tem a posição de senhor feudal nesse momento, caso você não possa ocorrer e perguntar para ele sobre o asilo. Então eu quero isso logo, você vai me dar essa informação ou não? Então ele deu as cartas à mesa, como ele falou, ele estava indo pronto para morrer, praticamente era isso. E acontece que Konoha iria ter uma grande perda, não é mesmo? Como eu já exaltei no início do vídeo. Então eu acho que foi interessante porque o Naruto foi alvo de elogios, a maneira como ele se portou. Como Hokage, eu lhe dou minha palavra, eu irei garantir sua segurança e poderei permitir seu asilo, mas antes vamos conversar. Então foi muito interessante isso no capítulo anterior, e vemos que o Naruto aprova, e depois as negociações são concluídas. Como ele disse, ele só tem que manter o Shikadai como seu refém, por conta da papelada que ele precisa ter em mãos, né, porque o Naruto tem realmente aquela posição, digamos que de ser feudal naquela ocasião, para permitir, sem ter a permissão, sem ter que recorrer, como o nosso grande Amado apresentou. Então chega a ser um ponto interessante, porque é uma informação que a gente não tinha conhecimento disso em torno da posição de Hokage, e acredito que aqui eu faço meu elogio para essa parte que informaram através de Boruto. Mas para todo caso, o que eu mais gostei foi realmente a maneira. Pegou o Shikadai, deu as informações pouco a pouco, conseguiu o que queria, e daí a conversa se desenrolou. Então a lábia de Amado é sensacional, é ponto de elogios, e acredito que ele vai ser grande, importante e de suma importância para Konoha a partir de agora. Mas para todo caso, falando do segundo ponto, vamos para o terceiro, que é as informações do clã Otsutsuki. Eu diria que agora vamos para a parte de elogios, o terceiro ponto, em torno do clã Otsutsuki e da marca Karma, que foi o plot que Naruto basicamente não deu a mínima, pensou, Sela Kaguya logo, a gente joga esse plot pra Boruto, a obra já tá acabando, então foi literalmente isso. E ocorre que foi interessante porque tornou a obra instigante. A gente vê no começo, o Boruto vai utilizar-se da marca Karma para tentar derrotar o Kawaki,
E assim, ambos vão numa luta que a gente cria hype até hoje e deseja ver. Então foi interessante porque agora está sendo mostrada a origem, as fraquezas, a informação em torno dessa marca. Então é algo que tem que ser mostrado para que eles possam abordar depois do desenrolar. Então eu gostei bastante porque é algo digno de começo de obra, não é mesmo? E eu considero que o mangá de Boruto ainda está no começo. Não é à toa que eles nem tiveram passagem de tempo, mas também nem tem como ter, né? Não chegamos nem em 50 capítulos. Mas, para todo caso, vamos para a parte que interessa. O que eu quero ressaltar disso? Eu diria que o grande ponto que devemos ressaltar é a semelhança que tem com a marca da maldição, o selo amaldiçoado de nosso querido Orochimaru. Muitos vão falar, Haru, como assim? Eles não são nada parecidos. E sim, eu concordo. São selos que têm suas diferenças, são bem distintos, mas eles têm semelhanças em alguns pontos. Como, por exemplo, o usuário que inseriu o selo na vítima, no receptáculo, tem a sua consciência dentro. Se você for ver, o nosso querido Momoshiki, ele está dentro de Boruto através desse selo. Não é à toa que ele está extraindo o corpo dele pouco a pouco, conforme vai se passando os anos. Já no selo amaldiçoado, o Orochimaru tinha consciência e ele poderia ser revivido através dessa marca. Então ocorre que tem diferenças bem claras que a gente poderia exaltar, mas para não deixar muito estendido, só vou falar algumas, como por exemplo, o Orochimaru não pode usar do selo amaldiçoado dele para pegar o corpo da pessoa. Não é à toa que ele não conseguiu ter o corpo do Sasuke. Ele só viu o Sasuke como candidato potencial e ainda vivia dentro do tempo que o Sasuke ainda possuía o selo. Não é à toa que vemos que o Itachi, para salvar seu irmão de todos os meios, tirou o selo e daí o Orochimaru não teve mais contato com o Sasuke. Mas depois o Orochimaru ainda tinha Anko, tinha o Kabuto, então é interessante porque ele vivia dentro. Então é uma semelhança com a marca Karma, que o usuário vive dentro do receptáculo. Mas a gente vê que daí tem suas diferenças, como eu apresentei aqui, por conta que o Orochimaru não poderia sair, como por exemplo o Momoshiki poderá, por conta de que o grande plot em torno da marca Karma é, digamos, esse backup, digamos que os dados, o corpo do Momoshiki está sendo revivido através do seu receptáculo que possuiu a marca. Então eu acredito que é o grande ponto que eu devo dar elogios, porque basicamente eles ficam avaliando, esse corpo é ideal, esse aqui, esse não vai aguentar, vamos pra esse. Então, tipo, é bem interessante, lembra até Neverland, quando os demônios estão escolhendo as carnes e a gente vê que o Clã Tsuki escolhe a melhor carne para que eles possam se apoderar, não é mesmo? Mas, por todo caso, acredito que é já uma introdução, um grande ponto aqui que eu queria já dar meus elogios, porque finalmente temos a verdade sobre a marca Karma, a gente vê que o Boruto tá com prazo de vida, porque se realmente for com sucesso a extração, Boruto desaparece. Mas, para todo caso, acredito que assim eu faço a minha opinião, um pouco dos comentários, minhas impressões sobre os grandes pontos que eu queria exaltar aqui, digamos que do mangá de Boruto. E acredito que a partir de agora eu falo realmente como ocorreu os acontecimentos, a ordem, e assim eu falo algo que deve ser colocado como complemento, alguma informação, a minha opinião sobre tal informação, conforme eu já estou apresentando aqui, só que agora focado realmente na história do capítulo. Começando a falar sobre as ordens em acontecimentos no mangá, a gente vê que a luta se inicia entre Kashin Koji versus Jigen. E ocorre que os membros de Konoha estão se questionando, se perguntando, se vocês são membros da mesma organização, por que vocês estão brigando, se matando um contra o outro? Ocorre que vocês não têm uma opinião igualitária, unânime sobre Quem é a melhor wife de Re:Zero, entre Ran e a Lilia? Esse é o grande motivo? Você queria se tornar o próximo líder e Jigen não permitiu? Conte pra mim, o grande Hokage. Eu prometo que não irei espalhar isso, meu querido amado. E vemos que é revelado que isso era o plano inicial desde o início, tanto que foi mostrado que a origem do Koji era exterminar o Jigen, esse é o único propósito de vida dele. Não é à toa que o amado fugiu para Konoha, e assim ele está explicando toda a história. E chega a ser interessante isso porque ele fala que o Jigen é realmente um humano, só que o Otsutsuki Ishiki que viveu dentro dele estava com Kaguya no começo, quando eles haviam ido para a Terra. Só que ocorre que por alguns motivos desconhecidos, Kaguya traiu ele, o que gera num estado que ele fica praticamente com sérios danos, numa morte quase severa, e ele viu um monge nas redondezas, e assim ele se apodera do corpo desse monge, e esse era Jigen. Então assim surge a primeira dúvida, como Ishiki Otsutsuki possuiu o corpo de Jigen? Então, para responder essa grande pergunta, devemos lembrar, o nosso querido Ishiki estava sem forças, ele iria morrer se ele não conseguisse um corpo novo. Então, naquele momento, ele pegou qualquer um que ele pudesse encontrar, e vemos que o Jigen foi a vítima. E assim, ele possui utilizando-se do jutsu de encolher, um jutsu proibido. E assim, ele vai, digamos, entrando na orelha do Jigen e consegue se abastecer de nutrientes, e conforme o tempo vai passando, ele consegue se apoderar do corpo do mesmo, controlando o cérebro, e assim ele tem movimentos, fala, ele tem provavelmente memórias, ele pode se portar como o Jigen. Então chega a ser interessante que foi assim o meio que ele conseguiu sobreviver. E daí já gera outra dúvida, mas por que ele não usou a marca Karma? Então não era muito mais fácil? Assim ele não precisava ter reunido nutrientes, não precisava ter devorado o corpo do Jigen. Então seria realmente relevante se ele tivesse forças. Como eu apresentei, ele estava sem forças.
ele não tinha uma outra forma. Para usar a marca Karma, ele precisava ter um pouco de energia, vitalidade, chakra, e ocorre que ele já não tinha mais isso. Então ele realmente só utilizou-se do que ele poderia, do jutsu proibido de encolher, e assim ele foi para o último recurso. Para usar a marca Karma, ele precisava de uma grande quantidade, e isso ele não tinha até aquele momento. Ele só precisava de um corpo provisório para aquela hora. Não é à toa que ele coloca a marca Karma conforme o tempo vai passando. Mas agora surge outro ponto que você deve estar pensando. Por que você diz corpo provisório, Haru? Então, é sobre isso que vamos falar agora. Então, para responder sua dúvida do porquê é provisório, a gente vai para outra parte que foi apresentada no mangá, que é em torno do Boruto, que o Amado usou como exemplo. No caso de Boruto, na batalha contra Momoshiki, foi realmente demonstrado que o grande Otsutsuki havia sido derrotado. Mas aparentemente não foi isso que ocorreu, por conta de que ele realmente desapareceu, mas para o interior de Boruto através de um auto backup Otsutsuki, onde os dados foram inseridos no corpo de Boruto e com o passar do tempo ele vai ser extraído pouco a pouco e o corpo do Boruto vai se tornar o corpo do Otsutsuki, só que revivido. Só que para isso é necessário uma grande quantidade de chakra. E a gente pode dizer que por que o Boruto foi escolhido? Primeiro ponto, falta de opção. Segundo ponto, protagonismo. Terceiro ponto, clã Uzumaki. Não esqueçamos, Boruto é do mesmo clã que Naruto, Kushina e Mito, ou seja, a esposa de Hashirama, a esposa de Minato, um clã que tem grande quantidade de chakra. E isso chega a ser interessante porque assim ele encontrou o corpo perfeito. Por mais que ele estivesse no último fim dele, ele poderia ter usado o Boruto como um corpo provisório, como foi usado com o Jigen, só que ele viu que ele pode continuar no corpo do Boruto porque o corpo do Boruto vai aguentar a grande quantidade de chakra de um Otsutsuki, porque devemos lembrar, o clã Otsutsuki é um clã de deuses. Então fica interessante e apresentado isso. Só que muitos podem pensar, tá bom, eu até entendi, realmente foi mostrado isso, você exaltou aqui, Haru, mas por que você está chamando o corpo do Jigen de provisório? Então, como foi mostrado, para um corpo aguentar, ele tem que ter uma grande quantidade de chakra. Ele deve ser um receptáculo que aguenta a quantidade de chakra do clã Otsutsuki. E o corpo do Jigen não aguentaria essa quantidade. O Jigen apenas foi um figurante azarado monge que foi possuído e assim morreu já no momento que teve, digamos, a entrada de Shiki no corpo dele. Então ocorre que daquele momento em diante, o fim dele foi selado. Então muitos podem pensar, por que ele colocou a marca Karma no corpo do Jigen, Haru? Então não teria sentido. Então, provavelmente o Ishiki deve ter colocado isso para testar, para ver se seria um bom receptáculo. Só que conforme foi mostrado, o corpo dele não aguentará. Por isso é um ponto interessante porque já gera dúvida. Então a marca Karma pode ser inserida em várias pessoas? Aparentemente, sim, pelo que foi apresentado. Por conta de que enquanto você está avaliando qual será o melhor corpo para você, você pode fazer como o Orochimaru fazia com o selo da maldição em várias pessoas para ver o potencial delas. O mesmo caso a marca Karma, que é só um backup dos dados da pessoa. A gente vê que em algum momento o corpo do Jigen não aguentará mais e assim vai desaparecer praticamente. Só que daí terá o corpo do Kawaki preparado. Assim, o backup já está sendo produzido. Não é à toa que agora a gente entende como o Jigen conseguiu aparecer através da marca Karma, porque os dados estão implantados já no Kawaki. Assim ele conseguiria entrar na casa de Naruto. Ou seja, se ele se recuperar como um todo, ele pode chegar em Konoha a qualquer momento através do Kawaki, que é o portal dele. Então chega a ser interessante porque ainda é uma dúvida, a gente não sabe em quantas pessoas pode ser colocada a marca Karma, porque são dados de um Otsutsuki em questão, e depois a gente não sabe como vai ser tirado, como por exemplo do corpo do Jigen, mas provavelmente é só fazer uma extração do corpo do Jigen para o corpo do Kawaki, mas chega a ser interessante. O corpo do Jigen é provisório porque ele não aguenta grande quantidade de chakra, e assim eu apresento o ponto que eu queria. Mas assim a gente já começa a falar do corpo novo, o corpo original, o corpo do Kawaki, que é o novo receptáculo que ele conseguiu encontrar. Então eu acredito que com isso eu já concluí outro ponto que eu queria, que era sobre a marca Karma em quantos indivíduos pode ser colocado. É um ponto incerto, mas aparentemente é semelhante ao selo do Orochimaru, que pode ser colocado em várias vítimas. Para todo caso, acredito que é isso. Também devemos lembrar que não é necessário que o corpo do Jigen seja, digamos, como eu posso dizer, destruído. Pode ser que seja igual ao Orochimaru, fique a consciência dele em partes, e caso algo ocorra no corpo que ele possuiu, o corpo do Kawaki, ele pode usar, digamos que, o corpo do Jigen como backup. Também é um ponto, não é mesmo? Mas para todo caso, acredito que assim eu ressalto a grande informação que eu queria colocar em vídeo, que era sobre a marca Karma, o corpo provisório, o corpo de Ishiki, Otsutsuki e Kawaki. Sem dúvidas, ótimo capítulo de Boruto. Eu diria que foi um capítulo recheio de informações, mostrou um pouco da origem de personagens importantes, os grandes vilões até o momento atual da obra. Eles ainda fazem referência a Kaguya, que ela não tinha, digamos, uma relação próxima com o Ishiki.
Eu gostei de ver a luta protagonizada pelo Code, onde ele invoca elementos naturais, ou seja, o Jigen não poderá absorver porque não é feito dos chakras, são elementos naturais como fogo, que foi encontrado numa montanha. Então chega a ser muito interessante a luta como está sendo organizada, os Kagebushins, as referências, né, ao nosso querido Jiraiya. Então tá muito bom, tá gerando hype, e a grande dúvida é, poxa, quantos usuários de sapo existem na obra de Naruto Boruto? Por conta de que era algo que o Naruto tinha que meio que ligar, né, quando ele viu o Jigen, viu os sapinhos ali, digamos que viu a maneira que luta, ele devia pensar, poxa, o Eros Senin tá morto pelo que eu sabia, então quem é esse e como ele consegue ter contrato com os sapos? Poderia ter sido apresentado isso, né, sejamos honestos. Mas, por todo caso, gostei da real utilidade da marca Karma. O mais interessante que é apresentado é que conforme o tempo passa, você mais vai se adequar ao seu papel. Porque por mais que você tenha o controle sobre essa marca, você também está cedendo o seu corpo para o Otsutsuki ser extraído e possuí-lo. Então é bem interessante isso. Digamos que foi uma forma de reinventar algo bem legal, digamos que na franquia Naruto. Eles meio que fazem semelhança ao selo da maldição, fazem referência aos Jinjuriki. Então eu acho que foi bem bacana o fato dos usuários da marca Karma, o selo, o clã Otsutsuki, ficou sensacional, digamos que isso. Mas, para todo caso, capítulo cheio de informações, onde cria hype para o próximo, que vai ser tão empolgante quanto esse, porque vai ter mais informações. Então, que praticamente tendo falado quase tudo que eu gostaria, a gente vai para a grande pergunta. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boruto Naruto Next Generations? Para o próximo capítulo de Boruto Naruto Next Generations, acredito que devemos ir para um grande ponto. Será que nosso menino Shikarai finalmente vai conseguir se soltar? Será que a papelada vai ser feita logo já no próximo capítulo? A gente sabe que terá aulas de exterminação, aulas para se tornar um grande Ansatsujin, ou seja, um grande assassino. Dessa vez não é selamento, e sim assassinar, exterminar, acabar, destruir alguém do clã Otsutsuki. Então promete ser bem interessante. Eu diria que se no final tivesse o Koji já terminando a luta, ou voltando para o lado de Konoha e falando para Naruto, eu sou o clone de seu mentor, seria fantástico. Para todo caso, acredito que era isso que podemos esperar, mas uma coisa é certa, tendo informações, episódios novos, capítulos novos, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boruto Naruto Next Generations. Mata, né?